São Paulo recebe sinal que faltava para fechar a negociação envolvendo 3 jogadores. Que história é essa, Gabriel? Vamos falar sobre isso? Temos novidades aí também na lista de inscritos do São Paulo para a decisão contra a LDU. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, né, rapaz? Estamos vivendo aí... por mais que o time esteja bem dentro de campo, né, o Crespo recuperou aí, né, está conseguindo uma baita recuperação aí no Campeonato Brasileiro. Agora o foco é Libertadores, mas a gente sabe muito bem, né, que pelos lados ali do Morumbi, o negócio o pau tá quebrando. Porque tem duas coisas muito quentes no São Paulo, que é a questão da eleição ano que vem, né, os possíveis candidatos aí que vão disputar aí, né, a presidência para ser o novo presidente do São Paulo ano que vem. E segundo a ESPN, o Júlio Casares se reuniu com grupos de coalizão na última sexta-feira para tratar sobre as eleições presidenciais em 2026. O encontro resultou na assinatura de um termo. Qual termo? O grupo só pode começar a discutir a sucessão de Casares a partir de março de 2026. O candidato da situação, que será apoiado pelo Casares, só será lançado em junho de 2026, tá? Então, quem o Casares vai apoiar, né, para ser o próximo presidente, só a gente vai saber mesmo aí, né? Ou será lançado, né, em junho de 2026. Então vai demorar aí, entendeu? Para saber quem que ele vai apoiar aí para ser o novo presidente, né? E nesse encontro que teve na sexta-feira, eles assinaram um termo, né? Que é só para discutir a sucessão do Casares a partir do ano que vem. Você acredita nisso, Gabriel? Não, porque esse negócio de candidato, de eleição do próximo presidente já é uma pauta quente do São Paulo já há algum tempo, né? Porque sempre quando tá ali um ano mais ou menos pro presidente, para terminar o mandato do presidente, né? No caso do Casares faz um ano e pouquinho, falta um ano e pouquinho, irmão, política dos clubes já começa a pipocar, né? As pessoas lá já começam a fazer seus trabalhos, né, se movimentar aí para poder ganhar voto, né, para poder ganhar força política aí. Aí tem muitos que torcem contra o time dentro de campo, né, pro time mal, para quem tá no poder perder força no poder, né? Então, tipo assim, acontece muito disso, né? Acontece muito disso. Inclusive no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional no Morumbi na volta, né, que foi na nossa casa, tinha muita gente lá torcendo contra o São Paulo, pro São Paulo ser eliminado, né, e o presidente aí, né, a situação perder força. Infelizmente isso acontece, não tem jeito. Infelizmente isso acontece aí, lamentavelmente, né, cara? Parte política, essas coisas, é um negócio nojento que o clube tem, um negócio, irmão. Tipo assim, é nojento, literalmente nojento, a palavra é essa. Parte política é nojento. Óbvio que tem que existir a parte política, né, mas o ideal é nunca a parte política se sobrepor ao clube de futebol. Isso acontece muito no Brasil, né? Muitos clubes aí caíram muito, e o São Paulo é um deles, por causa da parte política, né? Gestões ruins, né? Uma coisa está ligada à outra ali. Lamentável isso aí, né? Enfim, o Bobadilha, que acabou não jogando contra o Botafogo, né? Tava suspenso aí. A gente vai ter o reforço dele pro jogo de quinta-feira. Deu entrevista para a ESPN e falou sobre a possibilidade de sair do São Paulo. Ele já teve proposta, sondagem para ir embora do São Paulo, né, no começo do ano aí. Acabou que ficou. E a ESPN ele falou o seguinte, abre aspas: eu falei para a diretoria que queria brigar por uma vaga aqui. Sabia que tinha capacidade de demonstrar o meu melhor em campo. Eu sabia que uma hora a oportunidade ia chegar. Estou em um time muito grande. Não são os maiores da América, mas também do mundo. Você tem que fazer muito para poder jogar aqui. Eu queria jogar aqui. Nunca passou pela minha cabeça sair. Tive que trabalhar muito, mas muito mesmo, para poder jogar e agora está dando tudo certo, fecha aspas aí para o Badilha, falando que falou para a diretoria que queria jogar, né, queria buscar espaço dele, queria buscar aí as oportunidades dele. Assim, eu acho, tá? Ano passado, principalmente com o Zubeldia, tinha umas críticas pro Badilha que eu achava bem fora da realidade, tá? Teve um momento da temporada que a dupla de volantes do São Paulo foi Luiz Gustavo e Bobadilha. Bobadilha oscilava em alguns jogos? Sim, mas acho que ele fez vários bons jogos ano passado, entendeu? Acho que tinha muita crítica pelo ano passado que não condiz com a realidade do que foi o ano passado, entendeu? Acho que a diferença do ano passado para esse mudou
o técnico, né? Consequentemente muda o estilo do jogo. E, cara, ele encaixou perfeitamente ali com o Marcos Antônio, né? E agora ele está sendo mais regular também, que é um ponto importante, né? Ele fez bons jogos ano passado, mas oscilava altos e baixos, né? Mas esse ano aí, ele literalmente, cara, por todo jogo ele joga bem, né? Desde que o Crespo chegou aí, né? Desde que o Crespo montou esse novo São Paulo, como Badilha e Marcos Antônio, ele joga bem em todos os jogos, é um jogador bastante importante aí, jogador de seleção, né? Vai jogar a Copa do Mundo ano que vem, né? Jogador de seleção, valorizado muito bem no São Paulo e é jovem, né? Jogador que tem mercado, então jogador que o São Paulo é um ativo que o São Paulo tem, caso precise vender mais jogadores. Torcer para que não venda, evidentemente, né? Porque ele tem um perfil também no São Paulo muito raro, que é o quê? Jogador que está no auge, né? Tanto no auge técnico quanto no auge da idade. A gente tem, por exemplo, o Bobadilha assim e o Marcos Antônio também, né? São dois jogadores jovens que estão vendo seu auge técnico e também da idade, né? E isso não é uma coisa que a gente tem tanto nesse elenco atual. Então, o Bobadilha é um jogador bastante importante aí. Bom, meu parceiro, temos novidades, 3 novidades aí na lista de inscritos para as quartas de final aí da Libertadores contra a LDU, né? Vocês sabem que sempre quando o time avança de uma fase para outra, ele pode fazer 3 mudanças na lista de inscritos, entendeu? Vamos lá. Saíram da lista de inscritos do São Paulo, os que saíram: Juan Tressoldi, Henrique Carmo e o Lucas Ferreira, tá? Esses foram os 3 que saíram para entrar Rafael Tolói, Mailton e Rigoni, tá? As 3 contratações do São Paulo aí, né, nessa janela do meio do ano, foram inscritos, né, e podem jogar aí os jogos contra a LDU, né? O Juan Tressoldi estava por empréstimo, foi embora, e o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo foram doados, aí na São Paulo fez aí, né, 2 ações para o futebol europeu, doando nossos 2 crias, né, e os 3 reforços foram inscritos, né? Cada fase você vai avançando, você pode mudar até 3, né? Por exemplo, São Paulo passa da LDU, aí vamos para a semifinal. Pode escrever mais 3. Pode escrever não, pode trocar, né? Tirar 3 da lista e colocar mais 3 aí. Entendeu? No caso agora contra a LDU, né? Os 3 reforços que chegaram agora, né? E eles nem estavam aí, né? Nem no jogo contra o Atlético Nacional, nem na fase de grupos, né? Porque eles chegaram aí recentemente. Então tá aí novidades do Tricolor na lista de inscritos, belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aqui agora. E o negócio é o seguinte, bora falar aí sobre o Galopo, tá? O Galopo que vai jogar amanhã, né, contra o Palmeiras, né? Inclusive é um jogo que a gente vai ficar de olho, porque a gente só joga na quinta, né, contra a LDU. Mas evidentemente a gente vai ficar de olho aí no jogo de amanhã, porque o adversário, né, de São Paulo LDU é River Plate ou Palmeiras. Então a gente passando pode ser o River ou pode ser o Palmeiras, né? Então claro que a gente vai ficar ali de olho nesse confronto. O Galopo que deve jogar e ser titular aí amanhã. E é sobre ele que vamos falar, porque temos aqui, né, São Paulo tá aí fazendo um negócio com o River, envolvendo 3 jogadores, né? Porque como todo mundo sabe, o São Paulo tem aí o Galopo, que é do São Paulo e está emprestado pro River Plate. E o River tem 2 jogadores aqui que são deles, né? Que é o Tapia e o Enzo Dias, entendeu? E, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo recebeu um sinal positivo do River Plate para abater o valor da compra do Enzo Dias, mais a taxa de empréstimo do Gonzalo Tapia na venda do Galopo, tá? Como assim, Gabriel? O São Paulo vai comprar o Enzo, né? E o Tapia, o São Paulo teve que pagar, ou melhor, tem que pagar um empréstimo, aí não, um valor de empréstimo. Então o São Paulo vai fazer o quê? Já que o River vai comprar o Galopo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o valor do Enzo Dias, né, que eu tenho que pagar para o River Plate. Vamos pegar aqui a taxa que eu tenho que pagar do empréstimo pelo Tapia e vamos abater na venda do Galopo. Por exemplo, o Enzo Dias, né, vai custar aí algo em torno de 11 milhões de reais. O Gonzalo Tapia vai custar aí 500 mil reais pelo empréstimo. Com isso, o River Plate vai pagar 8 milhões de reais ao São Paulo e não os 19, tá? Então vai abater, entendeu? O São Paulo tem que pagar o River pelo Tapia e pelo Enzo, né? E o Galopo tem que ser pago aí pelo River, né? Pela compra definitiva. Então vai abater, tá? Então o São Paulo tem que pagar aí, né? 11 milhões e meio aí de reais pro River e isso vai ser abatido. O São Paulo deve ganhar algo na casa dos 8 milhões de reais aí pelo Galopo, porque o resto vai ser abatido, né? Inclusive, né, até falando agora sobre outro ponto, que é o seguinte: quando o Tapia veio para o São Paulo, não tinha informação que o São Paulo ia ter que pagar o empréstimo. As informações que tinha que ser um empréstimo aí gratuito, mas vai ter que pagar, né? 500 mil, que no caso vai ser abatido aí na compra do Galopo, tá? Então,
a gente ia receber 19 milhões, né? Que é o valor que está no contrato do Galo. Agora vai receber 8, porque tem o Enzo Dias aí e tem um Tapia para bater os valores, né? Então o River já deu aquele sinal positivo para o São Paulo, né? Que vai abater, ainda vai ser um negócio envolvendo 3 jogadores: Tapia, Galopo e Enzo Dias. Belezinha, meu parceiro? O que você achou disso aí? Deixa aí embaixo nos comentários, quero saber aí a opinião de vocês. Né? Eu acho que isso aqui é tipo assim, é um acordo meio que natural, né? Porque você tem um jogador do River Plate que o São Paulo vai comprar, né? Já até essa informação, já que ele já bateu, o Enzo já bateu as metas aí para ser comprado pelo São Paulo. O São Paulo vai comprar o jogador e acho que tem que comprar mesmo. E o São Paulo também tem um jogador no River que o River vai comprar. Então, tipo assim, o mais natural de tudo é ter um abatimento aí, né, de valores, que o São Paulo vai ganhar aí algo na casa dos 8 milhões, né, pelo Galo. Acho que é algo natural aí, né, quando tem um negócio envolvendo aí os dois times, né, dois times aí. Bom, meu parceiro, a gente tem aí o jogo de quinta-feira contra a LDU. Vamos jogar na altitude, já comentamos aqui muito sobre isso, tem que jogar lá, é o inferno. E o São Paulo, se você pegar São Paulo e LDU aí nas competições que eles se enfrentaram, né, é até equilibrado. Mas lá na altitude a gente tem um histórico de sempre apanhar, e inclusive derrotas feias, né? Alguns amassos que a gente já sofreu lá em Quito. Olha aí, o São Paulo terá que despachar a LDU do Equador para avançar às semifinais da Libertadores. Para isso, a equipe busca uma vitória inédita. O São Paulo jamais ganhou da LDU em solo equatoriano. O time saiu derrotado em todas as 3 vezes que viajou a Quito. Sofreu 9 gols e marcou 3, tá? Então, tipo assim, óbvio que pra gente passar, não é obrigado o São Paulo a ganhar lá, né? Se trazer um empate aqui, tá ótimo. Se ganhar, maravilhoso, né? E o São Paulo nunca venceu lá, tá? O São Paulo tem um tabu de nunca ter vencido a LDU lá. Os caras são muito fortes em casa, até tem a questão também da altitude, evidentemente que pesa bastante, né? O primeiro encontro entre as equipes aconteceu no Equador, né, em 2004, tá? Pela fase de grupos da Libertadores, tá? Eles venceram o São Paulo por 3-0, tá? 3-0 aí. E o São Paulo, contudo, venceu o outro duelo e passou em primeiro do grupo. Naquele negócio, perdemos lá de 3-0, mas vencemos em casa. Em 2004, o São Paulo passou aí como líder do grupo, né? E o LDU passou sendo o segundo colocado. O São Paulo só foi voltar a enfrentar a LDU em 2020, novamente pela fase de grupos da Libertadores. Né? O São Paulo, o primeiro jogo da fase de grupos, foi no Morumbi, a gente venceu por 3-0. Tá? O técnico era falando disso, foi 3-0 esse jogo aí. E na volta, vocês vão lembrar muito bem, foi 4-2 para a LDU. 4-2 para a LDU. São Paulo foi eliminado na fase de grupos naquele ano, né, 2020. Tinha era São Paulo, River Plate, LDU e o binacional que o São Paulo perdeu. Então, em 2020 foi 3-0 pra gente no Morumbi, 3-0 e 4-2 para a LDU lá em Quito. Vocês vão lembrar bem por que eu falei? Porque é o famoso jogo, o fatídico jogo que o Fernando Diniz tem a cara de pau de falar que ganhou o segundo tempo, né? Foi 3-0 no primeiro tempo, né? E o jogo acaba 2-1. São Paulo ganha de 2-1, né? Olha só, o segundo tempo foi 2-1 pro São Paulo. Né? O Diniz solta aquela pérola, né, de que o São Paulo venceu o segundo tempo. O time dele tomou 4, ele falou, não, quem vencemos no segundo tempo. Né? Um negócio assim, inacreditável. Né? Por fim, o São Paulo volta a encarar a LDU em 2023. Dessa vez pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Lá em Quito, na LDU, foi 2-1, né, para os equatorianos, num amasso também dos caras, né? Em 2004 foi 3-0, em 2020 foi 4-2, em 23 foi 2-1, mas não se engane, 2-1 o placar, porque o jogo foi uma massa. O primeiro tempo não foi uma surra, tá? Era pra você voltar depois de 3-4-0 no primeiro tempo e o jogo acabou 2-1. Entendeu? Foi uma amassada nesse jogo aí. E no jogo de volta, né, a gente vence por 1-0 o gol da Arboleda e é eliminado nos pênaltis, tá? Então, tipo assim, são 3 vitórias da LDU lá em Quito e 3 vitórias do São Paulo no Morumbi, né? São 3 confrontos, né? Aí, 6 jogos, 3 vitórias para cada. O LDU venceu todas as 3 lá e a gente venceu todas as 3 no Morumbi, entendeu? Então, tipo assim, se o São Paulo pelo menos empatar com o LDU na quinta-feira, é um resultado também que nunca aconteceu, né?
Todas as 3 vezes que a gente foi para Quito, a gente voltou aí com a derrota na bagagem, entendeu? Então, tipo assim, vamos ver se agora, né, o São Paulo aí consegue voltar de Quito aí sem uma derrota, né? E sem se amassar também, porque as outras 3 vezes foram amasso, né? Não só perdeu, mas como foi amassado. Inclusive, o São Paulo no jogo de quinta-feira contra a LDU tem que fazer um jogo mais equilibrado do que fez os 3 contra a LDU, né, que eu acabei de citar. E também em comparação ao jogo do Atlético Nacional nas oitavas. São Paulo foi bem mal no jogo de ida, né? O Rafael pegou pênalti, 2 bolas na trave, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que fazer um jogo mais equilibrado, um jogo mais competitivo. A gente tem que sofrer menos nesse jogo do que sofreu contra o Atlético Nacional. Entendeu? Aí tem a questão da altitude também. São Paulo, todas as vezes que jogou lá, perdeu, foi mal. Tem tudo isso aí envolvido. Aí o São Paulo tem que fazer um jogo melhor. Por exemplo, a gente vai jogar contra a LDU, né? Tem muita coisa que a gente tem que pegar do jogo contra o Atlético Nacional e não repetir, melhorar para esse jogo, né? E tem também que saber o que é jogar na altitude. Por exemplo, a altitude é o seguinte: o começo do jogo, meu irmão, é um inferno. O começo do jogo tem 2 coisas que acontecem na altitude no começo do jogo. Chute de tudo quanto é lado de fora da área e cruzamento. Mano, o começo do jogo é cruzamento para cá, cruzamento para lá, chute de fora da área. Então a gente tem que saber o que é que a gente vai enfrentar na quinta-feira em Quito. Entendeu? E tem que se preparar, né, sabendo o que vai enfrentar. Então sempre o time tá um bom dia aí e fazer algo que nunca fez, que é não perder, né, e não ser amassado, porque todas as vezes que foi jogar lá aconteceu isso, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.